História global, Brasil geral. História é estudo da vida humana através do tempo. Estudo o que o homem e mulheres de todas as idades fizeram, pensaram ou sentiram como seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico alarga a compreensão das pessoas como seres que constroem seu tempo. Tempo e história. As vivências humanas expressam o contexto histórico de cada época. O estudo do passado e compreensão do presente não se relaciona de forma determinista, portanto, as soluções de ontem não servem para os problemas de hoje. Se é um processo de recriação que considere mudanças, permanência histórica, as experiências do passado não podem ser aplicadas no presente, como entendem as relações entre o passado e o presente. Como entender as relações entre o passado e o presente? A compreensão das relações entre passado e presente e suas é uma das mais intrigantes questões da história. Em nossa opinião, a escrita da história não pode ser isolada de sua época. O historiador vive o seu tempo. Por isso, a história que ele escreve, ligada à história que ele vive, problemas e alegrias, lugares, sonhos surgem na reconstrução da vida humana que elabora. Reconstrução essa que depende de uma série de concepções, escolhas, recordes feitos pelo historiador, recortes feitos pelo historiador, desde a definição do objeto e do trabalho, tema e método, o projeto da pesquisa até a solução das fontes que interessam a pesquisa. As conclusões dos historiadores nunca são definitivas. O historiador trabalha com seu tempo e não para a eternidade. Assim, a historiografia não deve ter a pretensão de fixar verdades absolutas, prontas e acabadas, interpretações eternas, pois a história, como uma forma de conhecimento, é uma atividade contínua de pesquisa. O historiador investiga e interpreta as ações que, ao longo do tempo, provocaram mudanças e continuidades em vários aspectos da vida pública ou privada, na economia, nas artes, na política, no pensamento, nas formas de ver e sentir o mundo, o cotidiano. Na percepção de diferentes trabalhos da historiador consiste em perceber e compreender esse processo histórico. A história que se escreve está inteiramente ligada à história que se vive. Fontes históricas. Em suas pesquisas, os historiadores utilizam várias fontes das quais podem obter informações, pistas sobre as ideias e realizações dos seres humanos que no transcorrer do tempo. Essas fontes históricas são múltiplas, podem ser, por exemplo, escritas ou não escritas. As fontes escritas são registro de uma forma de inscrições, cartas, letras de canções, livros, jornais, revistas e documentos públicos. Entre os livros, as fontes
não escritas são registros das atividades humanas que utilizam linguagens diferentes da escrita, tais como pinturas, esculturas, vestimentas, armas, música, discos fonográficos, filmes, fotografias e utensílios. Com olhos do presente, o historiador pesquisa o passado. Seu objetivo é entender a vivência humana através do tempo. A história no conflituoso contato entre os europeus e os povos indígenas ajuda a compreender a situação dos índios hoje no Brasil. História, passado e presente, um outro inseparáveis. Outro exemplo de fonte histórica não escrita é o depoimento de pessoas sobre aspectos da vida social e individual. Esses depoimentos, que podem ser colhidos a partir de entrevistas gravadas pelo próprio historiador, servem para registrar a memória pessoal coletiva e ampliar a compreensão de um passado recente ou da história de que se está construindo no presente. É o que se chama história oral. Até recentemente, os historiadores utilizavam principalmente as fontes escritas para fundamentar as pesquisas históricas. Hoje, devido ao desenvolvimento de novas tecnologias como televisão, rádio, cinema, além de computadores, e os historiadores podem consultar grandes variedades de fontes não escritas. A palavra história é polissêmica, isto é, possui diversos significados. Veja alguns. Os livros de aventuras, as novelas de televisão são alguns dos televisão, os filmes de cinema contam histórias muitas vezes inventadas para chamar nossa atenção, fazer-nos refletir ou simplesmente para nosso entretenimento. Essas histórias, com seus lugares e suas personagens criadas para a imaginação humana, são chamadas de ficção. Muitas vezes são inspiradas no conhecimento de épocas passadas, como acontece em filmes e romances históricos, ou em novelas de época. A história é processo vivido, as lutas e os sonhos, as alegrias ou as tristezas de uma pessoa ou de um grupo social fazem parte de sua história. Assim, o conjunto dos acontecimentos e experiências que ocorrem no dia a dia, tanto de uma pessoa quanto de um grupo, pode ser chamada de história vivida. Essa história integra uma memória, recordações das pessoas que a viveram. Podemos também utilizar a palavra história em outro sentido, a produção de um conhecimento que procura entender como os seres humanos viveram e se organizaram desde o passado mais remoto até os dias de hoje, e um saber preocupado em desvendar a historicidade, a condição histórica das vivências humanas. Nesse sentido, a história é uma busca de saber voltada à compreensão da vida dos seres humanos e das sociedades ao longo do tempo. Os três sentidos da palavra história que acabamos de ver estão relacionados às histórias vividas pelas pessoas. A ficção não está excluída da história como conhecimento. As pessoas interessadas em pesquisa ou escrever sobre história ou ainda ensiná-la escolhem os assuntos a serem estudados, que podem incluir tanto a ficção quanto as histórias de vida. Assim, uma pesquisa histórica sobre cultura de determinada época pode utilizar-se de obras de ficção, literatura, por exemplo, para analisar como eram representados ou imaginados os lugares, as relações entre pessoas e grupos de costumes. Já
estudo sobre a memória ou história oral envolve as recordações de experiências vividas, cabendo ao historiador coletar o depoimento das pessoas por meio de entrevistas. A experiência de tempo faz parte do nosso cotidiano. Quando percebemos coisas que mudaram ou permaneceram do passado ao presente, sentimos a duração do tempo. Quando observamos a rotina das atividades humanas, percebemos diferenças, ritmos de tempo ordenado à vida das pessoas. Quando olhamos as horas no relógio e programamos nosso compromisso, temos uma vivência bastante comum do tempo cronológico. Assim podemos relacionar a noção de tempo com sucessão de momentos durante todos os acontecimentos, percepções de mudanças de critérios. Distinguimos acontecimentos anteriores, simultâneos ou posteriores. Concepção de tempo é como medimos o tempo pelo relógio, não é universal, ou seja, não é válido para todas as épocas e todos os povos, mas apenas para a possibilidade da medição desenvolvida em nossa cultura, sendo, portanto, construção histórica. O modo como um dia terrestre é dividido em horas, minutos, segundos é puramente convencional. Assim também é a decisão de que um dado dia começa na Europa ao nascer do sol e ao meio-dia, ao pôr do sol ou à meia-noite. É uma questão de escolha arbitrária ou conveniência social. Ritmos da natureza e de fábrica. Em muitas sociedades rurais, os trabalhadores vivenciam o tempo da natureza relacionado ao dia e à noite, as aparições do clima, as épocas do plantio e a colheita. O historiador francês Lucie Febvre conta que a população do campo na França do século XVI se referia ao tempo dizendo por volta do sol levante ou por volta do sol poente. Já na sociedades industriais contemporâneas, os trabalhadores de fábrica, por exemplo, vivenciam o ritmo do tempo marcados pelas horas do relógio, mesmo que as horas de trabalho, em geral, são vendidas por determinado preço. O salário, assim, nasce nesse tempo de fábrica. E também encontrado em outras atividades profissionais. A jornada de trabalho não obedece mais ao nascer e ao pôr do sol ou das variações do clima, mas às exigências das empresas. O modo de vida nas sociedades atuais levou-nos a uma crescente preocupação com o tempo cronológico que se traduz pela constante consulta aos relógios. Logo que foram inventados, os relógios mecânicos eram instalados nas torres das igrejas, nos monumentos de praças, nos edifícios públicos, atualmente considerando o instrumento básico para a organização da rotina diária. Encontra-se no posto das pessoas, nos veículos da cidade, sobre a mesa, nas agendas. O tempo do relógio passou a governar em grande parte o cotidiano das pessoas, mesmo contrariando as necessidades naturais, que a hora de acordar, de comer, de trabalhar, de tomar banho, de dormir. O tempo pode ser organizado em unidades de ano e mês, relacionado aos interesses de uma sociedade em função
Surgiram os calendários que consiste em uma criação sociocultural ligada a diversos fatores como observação astronômica, crença religiosa, valores sociais. Todo calendário tem uma história, aliás, muitas histórias. Diferentes povos criaram o calendário de acordo com seu conhecimento, critérios de necessidade. Supõe-se que o primeiro calendário foi criado entre 3.000 e 2.000 anos antes do nascimento de Cristo, provavelmente pelos chineses, egípcios ou sumérios, com base na observação do Sol e da Lua. Atualmente, o calendário cristão é o mais utilizado no mundo, embora todos os povos tenham adotado. Muçulmanos e judeus, por exemplo, têm sistema próprio de demarcação de tempo. Os povos cristãos têm como marco básico de contagem o tempo do nascimento de Cristo. Em 1532, um monge, Dionísio o Pequeno, constatando a impotência dos cristãos quanto a entenderem-se sobre a data da criação do mundo, propôs que se iniciasse a era cristã com o nascimento de Cristo e que ele situava o ano 1753 de Roma. A sua proposta foi adotada por toda a cristandade e hoje a era cristã mais usada no mundo. Segundo o calendário cristão, as datas anteriores ao nascimento de Cristo recebem a abreviatura AC, antes de Cristo, e as datas posteriores podem vir acompanhadas ou não da abreviatura depois de Cristo. O calendário cristão, o ano fixado para o nascimento de Cristo foi considerado o ano 1 da era cristã, e não o ano 0, possivelmente porque o conceito de zero ainda era pouco difundido na Europa Ocidental. No século XVI, o Papa Gregório XIII, Gregório XIII, convocou uma comissão de astrônomos que promoveu o ajuste ao calendário cristão. O resultado ficou conhecido como Reforma Gregoriana, dando origem ao calendário que até hoje é utilizado. A Reforma Gregoriana foi posta em prática a partir de 1582. Assim como os outros calendários, o cristão agrupa o tempo em dias, semanas, meses e anos. Os períodos maiores podem ser agrupados em 10 anos, décadas, de 100 em 100 anos, séculos, de 1000 em 1000 anos, milênios. O século é uma unidade de tempo muito utilizada nos estudos da história. Costuma-se indicar os séculos por algarismos romanos, uma tradição que vem de Roma Antiga, do século XV. Um modo fácil de saber a posição, saber a que século pertence determinado ano é somar 1 ao número de centena do ano. Por exemplo, no ano de 1997, o número de centena é 19. Temos então 19 mais 1, igual ao século XX. Assim, 1997 pertence ao século XX. No entanto, quando um ano termina em 00, como é o ano 2000, por exemplo, temos exceção à regra. Nesse caso, o número de centenas indica o século. Periodização da história. Para organizar a compreensão dos estudos históricos, os pesquisadores elaboraram periodizações visando ordenar os conhecimentos e temas analisados. Como escreveu Jacques Legoff, não há história imóvel e a história também não é pura. Mudanças assim
mudanças, mas assim o estudo das mudanças significativas, a periodização é o principal instrumento de inteligibilidade das mudanças significativas concebidas pelos historiadores. As periodizações históricas estão de acordo com o ponto de vista de quem as elaborou. Vejamos uma periodização muito utilizada e tradicional que divide a história em grandes períodos. Pré-história, o surgimento do ser humano até o aparecimento da escrita, 4.000 a.C. Idade antiga ou antiguidade, do aparecimento da escrita até a queda do Império Romano no Ocidente. Idade Média, da queda do Império Romano ao Ocidente. Do Ocidente até a tomada de Constantinopla pelos turcos. Idade Moderna, da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa. Tomada da Bastilha. Idade Contemporânea, da Revolução Francesa até os dias atuais. Essa divisão foi feita por historiadores europeus que, no século XIX, davam maior importância às fontes escritas e aos fatos políticos, por isso todo o período anterior à investigação a escrita foi chamada de pré-história. Por serem europeus, esses historiadores estabeleceram como marco divisório das idades da história acontecimentos ocorridos na Europa. A pré-história é um longo período do passado que abrange desde o surgimento do homem primitivo, hominídeo, até a invenção da escrita. O termo tem sido criticado, pois o ser humano, desde o seu aparecimento no planeta, é um ser histórico. Mesmo que não tenha utilizado a escrita em algum período, outras expressões foram propostas para denominar os povos sem escrita como povo pré-letrado ou povo ágrafo sem escrita. O uso das expressões, entretanto, não se generalizou. Como o uso do termo pré-história consagrado mundialmente, podemos empregá-lo, mas ciente de que esse período também faz parte da história. A periodização tradicional da história, idade antiga, idade média e idade moderna, e idade contemporânea, é muito criticada por vários motivos. Entre eles, os fatos de ter sido elaborada com base no estudo de apenas algumas regiões da Europa, do Oriente Médio e do Norte da África, portanto, não podem ser generalizadas em todas as sociedades do mundo. Além disso, ela denota certos fatos como marcos dos períodos, dando a errônea impressão de que as mudanças históricas, que em geral fazem parte do processo longo, gradativo, ocorrem repentinamente.